chamava Otoniel. Levantou Deus Otoniel, mas depois que Otoniel morre, volta novamente o povo, como o povo é desobediente. Como o povo de Israel, e muita gente hoje é desobediente. Aleluia, qualquer pretexto é momento para servir a outros deuses, ou abandonar o Senhor. Diz a palavra de Deus, que morrendo vários juízes, chega a vez, aleluia, de Débora. Débora também, aleluia, julga Israel, mas depois da morte de Débora, novamente o povo começa a desobedecer a Deus. E aí vem, aleluia, entra a história que vamos ler nesta noite. Diz a palavra de Deus que o povo volta a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Entre tantas coisas, o povo entra na idolatria. Que idolatria é essa, meu irmão? É aquela, aleluia, de olhar para o passado, de voltar novamente aos erros do passado. Quantos que estão na presença de Deus, mas perdem, aleluia, a sua comunhão com Deus, porque voltam para os problemas do passado, para as lutas do passado, e também para os pecados do passado. Meu Deus, aleluia. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel voltou a adorar os deuses dos amorreus, os deuses cananeus, aqueles que estavam na terra, mas que foram extirpados quando entrou Josué. E é assim, meu querido, muitas vezes a derrota que vem na vida do homem e da mulher provém da desobediência, porque diz a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Deus, aleluia, com o rosto encobrido, Ele vira, abaixa os ouvidos, porque não pode nos ouvir, porque o pecado impede a comunhão do homem com Deus. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus já derramou o seu sangue por nós, para nos ligar novamente ao Senhor. E quantos podem dar glória para Cristo nessa noite? Jesus, exalta o teu nome, Senhor, glória a Deus. Maravilhoso. Mas voltando à palavra, diz a palavra do Senhor que durante 7 anos o povo de Israel voltou a ser cativo do seu inimigo, porque o pecado faz isso. Aquele que te vence é aquele que vira o seu Senhor. Quando nós nos submetemos ao pecado, nos entregamos às vaidades, elas tornam, aleluia, senhores das nossas vidas. Foi assim com Adão. Satanás venceu Adão e Eva, então Satanás ficou acima do homem e da mulher. Mas também veio Jesus para desfazer todas as obras do diabo. Mas Israel, durante 7 anos, estava sofrendo. Oh, irmão Diego, o povo estava tendo que subir nas montanhas, estava se escondendo nas cavernas, porque o pecado faz isso, faz o homem se esconder, faz a mulher ficar tímida, começa a entrar nas cavernas, começa a entrar nos montes e se afastar, porque está com medo porque não pode vencer. Como você vai vencer estando caído nos delitos e pecados? Diz a palavra de Deus que no meio dessa servidão, que eles estavam sofrendo com, aleluia, o povo dos midianitas, aleluia, dos amalequitas, inimigos de Israel, que Deus permitiu pelo pecado de idolatria deles. E diz a Escritura que o povo começa a clamar, começa, aleluia, a buscar a Deus, pedindo socorro ao Senhor. É assim, muitas vezes, só na hora da dificuldade, lembra de Deus. Quando só lembram de Deus, quando está tudo perdido, quando está tudo bom, eles não te chamam para o churrasco. Quando está tudo bem, eles nem te chamam para o aniversário, eles estão lá festejando. Mas quando está difícil, ô irmão, ora por mim na igreja, ô irmão, tem misericórdia, coloca meu nome no livro de oração. Mas Deus não quer isso para homem e para mulher. Nós temos que lembrar de Deus, é na dificuldade, é na alegria, é na abundância, para que Deus possa continuar tomando rumo da nossa história. Oh, presença gloriosa
diz que a misericórdia dele dura para sempre, e ele ouve o clamor, e Deus levanta um profeta. Primeiro levanta um profeta para avisar, tipo, eu te falei, eu avisei que era assim que vocês tinham que prosseguir, mas vocês não estão ouvindo. É assim, Deus está falando e o povo não está ouvindo. Deus está falando e o povo está preferindo seguir a voz do diabo, a voz da carne. E para mas ouça a voz de Deus nesta noite, ouça a voz do Senhor nesta noite, e se aproxima, aleluia, da presença do Senhor. E nesta hora, Deus também levanta, aleluia, e envia o anjo do Senhor. Segundo a palavra de Deus, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. Lugar de malhar, ou melhor, de fazer, de prensar as uvas, mas ele estava malhando trigo no lagar. É assim, enquanto muitos estão correndo para a caverna, muitos estão subindo para os montes e se escondendo, eu vejo crentes nesta noite que estão malhando trigo no lagar, inconformado com a situação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Gideão estava lá, malhando trigo no lagar, inconformado com a situação do povo, inconformado com o pecado do povo, inconformado com a derrota de Israel. Quando eu ouço, aleluia, alguém reclamando do meu lado, triste com a situação que nós estamos, quanto pecado no meio das igrejas, quanto erro e quanta desobediência no meio do povo de Deus, aí eu falo com a pessoa, transforma isso em oração, transforma essa indignação sua em clamor, em adoração a Deus, aleluia, em oração por essas vidas que estão em desobediência. E parece que eu vejo Gideão malhando do trigo no lagar e dizendo: Senhor, tem misericórdia, levanta alguém, Senhor, para fazer alguma coisa, levanta alguém, Senhor, para fazer alguma coisa por nós, nos socorre, Deus. Mas de repente ele ouve a voz do anjo do Senhor dizendo: Deus é contigo, vai nessa tua força que Deus é contigo. Aleluia, Jesus. É você que Deus escolheu para fazer a obra do Senhor, é você que Deus escolheu para fazer diferença na tua família, é eu e é você. Aleluia, meu Deus. Você está hoje malhando trigo no lagar, mas amanhã você estará comandando um exército forte e poderoso. E tem mais, a vitória já está garantida. Você só precisa marchar. Você só precisa pegar as ferramentas certas e se cercar das pessoas certas para fazer a vontade de Deus. Diz a palavra de Deus que depois de Gideão provar, aleluia, a Deus, porque ele ficou temeroso. Imagina um exército tão grande como os midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente que se cercaram. 7 anos de escravidão, não se derruba de qualquer jeito. E aí eu vejo o cuidado de Gideão, né? Por um pouco você imagina que é, aleluia, timidez, é covardia, mas também é cuidado. Não se pode fazer a ordem de Deus uma obra tão grande dessa se o Senhor não for com o homem e com a mulher. Para isso, se precisamos de capacitação de Deus, do revestimento do Espírito Santo na vida do crente, para fazer a obra e ser vencedor. Não vai ser a direção de Deus, não vai ser a unção do Senhor, não. O inimigo é muito forte, mas maior é o que está com você, maior é o que está conosco, maior é o que está com você do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus.
aleluia, aí vem o mistério. Ele derruba os altares que estavam, aleluia, impedindo o iniciar da obra de Deus na vida dele. Ele teve que derrubar, aleluia, um altar para Baal que estava na propriedade, nas posses de seu próprio pai. O Senhor manda, aleluia, ele derrubar o altar. Eu não sei qual é o altar que anda atrapalhando o agir de Deus na tua vida e na minha vida, mas eu sinto o Espírito Santo sondando os corações e nos revelando o altar que precisa ser derrubado. Qual é o altar que tem atrapalhado o teu ministério a ser possível? Qual é o altar de Baal que está atrapalhando Deus fazer a obra que Ele quer fazer na tua vida? Mas ele ouve a voz de Deus e ele derruba o altar. Grande foi a peleja contra ele, os inimigos se dobraram contra Gibeão, mas ele não desiste e ele vai para a peleja depois de Deus provar que era com ele. Diz a palavra de Deus que ele faz um chamado entre o povo de Israel, 32 mil homens guerreiros e valentes se levantam para pelejar contra os midianitas, os amalequitas e seus inimigos, amigos do Oriente. Mas diz a palavra de Deus que Deus chega e olha e vê que tem muita gente. Para Gibeão parecia que estava tudo perfeito, mas para Deus era muita gente. Deus disse na tua palavra, aleluia, que para que o povo não pense e se vanglorie achando que ela pela força das suas mãos, Deus fala para ele, dê a segunda ordem. A ordem que você deve dar é: quem é medroso, quem é covarde, pode voltar. Pode voltar. Apregou isso entre os soldados. Fez Gideão assim. E diz a palavra de Deus que 20 mil se acovardaram. Ou melhor, 22 mil correram da peleja. Estava na obra, estava com a mão no arado, mas estava com medo. Capítulo 21 de Apocalipse. Ficaram de fora os tímidos, os abomináveis. E a obra de Deus é a obra de homens e mulheres corajosos. O evangelismo é a obra de homens e mulheres corajosos. Não há por que temer, evangelista Rogério. A nossa vitória já está escrita. A tua vitória, crente, já está escrita. Porque você teme, porque você está temerosa, a tua vitória já está escrita. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Passaram o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. E porque a tua vitória já está garantida. Por que agarrar? Por que abandonar? Por que temer? 22 mil morreram. Presbítero Diego, voltaram para trás, voltaram porque estavam na batalha, mas estavam com medo, não confiaram no poder de Deus de Israel. Às vezes é assim, meu irmão. Melhor você ir com menos do que ter covarde no meio. Melhor você ir com menos do que ter covarde atrapalhando a tua obra, a tua chamada. Escolha com quem você quer caminhar. Porque quem você leva pode atrapalhar o projeto de Deus. Foi assim com Abraão. Deus era para levar, Abraão era para levar Sara, aleluia, suas coisas, seus empregados. Mas Abraão leva Ló. Oh, que tribulação! Não estava no projeto de Deus. Ló, moço justo, homem de Deus, mas não estava no projeto. Então Gideão, agora com 12, ou melhor, com 10 mil homens, olha para aquelas pessoas, com 10 mil talvez dá para vencer, eu conjecturo assim. Mas diz a palavra de Deus que Deus olha e mais uma vez diz: ainda tem muita gente.